Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Aprovado. E hoje, gente, nós falaremos com a Milena Favoreto. Ela foi aprovada para o cargo de procurador do estado de Tocantins e ela vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória, da história de vida dela e o quão prazeroso foi ela ver o seu nome na lista de aprovados. Milena, muito obrigada por aceitar o convite. Estamos muito felizes com a sua presença e sinta-se à vontade. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar e ser útil de alguma maneira na caminhada de outras pessoas. Ah, é. Então, Milena, eu sempre começo com uma pergunta assim que eu acho muito pertinente para esse tipo de conteúdo que a gente quer trazer. E ela, assim, nesse momento, eu gostaria que você voltasse um pouquinho, né, atrás e falasse pra gente o porquê que você escolheu seguir a carreira pública, especificamente a procuradoria. Eu optei por fazer direito e quando você faz direito, você tem duas grandes opções, ou a iniciativa privada como advogado ou o serviço público, né, como servidor ou empregado. Isso. E eu não tinha o jogo de cintura da advocacia privada. Embora, modéstia à parte, eu fosse uma boa advogada, trabalhei por 5 anos na área, eu não tinha aquela coisa do captar cliente. Então eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que me faça ganhar dinheiro, né? Então o serviço público nesse primeiro momento foi mais uma necessidade. Eu não venho de uma família de servidores públicos, também não venho de uma família com advogados. Então, fazer uma carteira de cliente, né? Vencer na raça, na advocacia privada, eu vi um Ia pouco ser muito mais exaustivo. custoso do que o estudo para concurso. Eu achei mais fácil estudar. Ah, sim. E esse é o seu primeiro concurso para procuradora? Não, eu sou servidora pública, sou oficial de justiça da Justiça Federal há seis Nossa, anos. olha aí, Essa gente, que semana, massa! Parabéns! muito obrigada. Essa semana eu fiz 6 anos de Justiça Federal. Em qual estado? Em Tocantins mesmo? Sim, Tocantins. Ah, que legal! Parabéns! Olha aí, gente, além de uma procuradora, ela é uma oficial de justiça, tem que respeitar, hein? E você começou a estudar com quantos anos, doutora Milena? Eu Milena, terminei a desculpa. faculdade já sabendo que eu queria concurso público, mas na época eu era estagiária, fui admitida como advogada, e ali por volta de 2019, mais ou menos, eu comecei a estudar e não sabia ainda o que, né? E fiz uma prova do TCE Pará e tinha português. Eu falei, poxa, eu preciso fazer um concurso que não tenha português. E surgiu uma vontade de ser delegada de polícia, mas aí depois eu descobri que tinha o TAF, e eu sou uma pessoa totalmente sedentária, não aconselho. Falei, o que que eu quero, né? E aí surgiu essa possibilidade da procuradoria e foi uma escolha bem racional, como eu já disse. Eu optei pela procuradoria por conta das lotações, via de regra são em boas cidades, são boas procuradorias, seja PGM, PGE ou AGU. E eu não queria passar pelo processo das outras carreiras de interiorização, né? Você é lotada em cidades do Isso. interior e com o passar dos anos você volta para os grandes centros. E eu não, É, falei, eu quero continuar morando numa boa cidade, tendo qualidade de vida, perto da com família, escola para né? colocar os filhos, com um hospital se precisar. E foi mais ou menos isso, assim, que me levou para a procuradoria. Ah, E o concurso de oficial de justiça veio nesse meio tempo. Eu já estudava para a procuradoria, teve o concurso do TRF1, um concurso com prova na minha cidade. Eu falei, por que não? Aí fui lá, fiz, Deus, passei, Deus achei abençoou, que eu ia né? me aposentar. Fiquei 4 anos e meio parada. Eu parei de estudar em julho de 2020 e voltei a estudar para a Procuradoria em julho de 2024. 4 anos e pouco aí, numa espécie de hiato dos estudos. Né? Mas eu falei, poxa, eu preciso concluir essa etapa dos meus estudos para a Procuradoria. Nesse meio tempo, na primeira fase que eu digo, ali entre 2018 até 2020, eu consegui algumas aprovações, Uhum. algumas PGMs, mas a Justiça Federal em casa, ela me encheu mais os olhos, né? É um bom salário, não posso reclamar. E eu voltei mesmo para concluir uma etapa. Qual foram as etapas para o concurso de procurador? O concurso de procurador, via de regra, ele é dividido em 4 fases. A primeira etapa é a prova objetiva, com ali 100 questões, depois vem a fase subjetiva, fase oral e a fase de títulos, que é só classificatório. Aqui no Tocantins, a PGE Tocantins veio com 3 fases: objetiva, subjetiva e títulos. Nós não temos a prova oral. Ah, não tem prova oral? Não, Aí a nem o lei TAF não também, né? prevê. E nem o TAF. Nem o TAF, no TAF eu teria que me esforçar mais um pouquinho. É, né? Aí, Milena, você lembra do dia da sua aprovação? Como que foi esse momento para você? Da PGE Tocantins, ai meu Deus.
Eu já tinha uma expectativa de que eu pudesse ter sido aprovada, porque tem o olho na vaga, né? E Ah, lá eu estava sim, sim, todo muito mundo bem segue, né, colocada. cara? Todo mundo segue isso daí. Sim, eu fiz a prova no domingo mesmo eu cheguei em casa, coloquei a minha nota no olho da vaga e estava ali oscilando na pontuação. Eu falei, poxa, eu acho que vai dar. E aí, depois conversando com outras pessoas, né, falei, pô, vai dar. Então, primeira fase, o que me surpreendeu na primeira fase foi a minha colocação. E Eu, qual para a foi? prova da PGE do Tocantins, eu estudei um ano, né, entre o início dos meus estudos até a data da prova foi 1 ano e 3 meses. E eu comecei, a gente tem que ser modesta, né? Eu comecei olhando do final para o início e eu não vi o meu nome ali no final, porque, poxa, eu estava estudando há um ano, então eu não tinha expectativa de ficar muito bem colocada. Uhum, Primeiro, eu entrei com aquela coisa assim, de vou ficar muito próximo da nota do corte, mas se passar perfeito, então como eu já tinha expectativa da aprovação, eu pensei, bom, de eu ficar lá na posição 50, 60, para mim tá uhum. ótimo. E aí eu fui subindo, fui subindo, poxa, não tá meu nome, não tá meu nome, meu Deus, será que eu reprovei? E aí estava lá o meu nome na oitava posição da ampla concorrência. Caracóis! Parabéns! Uma ótima colocação, doutora. Uma Eu ótima nunca tinha colocação. tido a sensação de ver o meu nome ali entre os primeiros, então foi uma sensação indescritível. Emocionante, né? Quem foi a primeira Sim. pessoa que você falou? Eu liguei pro meu marido, depois eu liguei pra minha mãe. Ah, tá. Ah, tudo bem, né? Mas é uma alegria que só, né? Imagino eu. Ai, meu Deus, é um momento único. Agora entrando no concurso mesmo, sobre a preparação, né? Como é que foi, além das etapas que a gente acabou de falar. Como que foi a sua preparação? Como que era a sua rotina? Tipo, você estudava quantas horas por dia? E o que que você, qual era o seu, que você pode dizer assim, que foi o seu ponto estratégico mesmo que te garantiu a oitava colocação na Procuradoria de Tocantins? Eu estava voltando a estudar, então eu entendi o meu estudo não como de alguém iniciante, mas de alguém que já tinha errado muito e que sabia o que não fazer. Então eu voltei a estudar para a Procuradoria focando 100% na qualidade. Eu trabalhava, continuo trabalhando como oficial de justiça e trabalho em regime de plantão e Uhum, tenho a liberdade e a autonomia de organizar a minha agenda, né? Eu preciso cumprir os meus mandados, mas não diz se é 8 da manhã, se é 1 da tarde, eu preciso cumprir no horário, em um horário que eu delimito. Então, eu organizava a minha vida e estudava. Então, eu tinha uma média no início de 6 horas, depois eu aumentei para 8, e quando o edital saiu, eu fiz no mínimo 9 horas de estudos. Eu estudava o tempo inteiro, no sentido de eu vivia 100% para os estudos quando eu uhum, não estava de plantão, é, de usar todo o meu tempo livre. Nesse momento, assim, o que eu sinto de diferente foi a qualidade. Eu voltei sabendo que o feijão com arroz, ele aprova, e é o feijão com arroz bem feito. Não tem grandes movimentos o ato de estudar para concurso. Eu entendo como fazer todos os dias no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então, eu levava o meu estudo como se fosse um trabalho. Eu tinha que estar sentada às 8 horas da manhã. Então, eu uhum, fazia horário comercial, de 8 ao meio-dia, das 14 às 18, às vezes das 15 às 18, fazia uma pausa, depois eu voltava. Então, eu fazia por blocos o meu estudo e no final dava uma boa quantidade de horas líquidas. Mas depois que o edital saiu, eu estudava até a exaustão, porque eu queria muito passar no meu estado. hum. E você pode dizer que isso foi uma dificuldade para você? Não foi porque eu voltei a estudar mais madura. Ah, Eu sim. sabia, eu sabia onde eu queria chegar, então era um esforço necessário. Às vezes, o concurseiro, ele quer bons cargos, quer um ótimo salário, mas ele não quer pagar o preço. E Uhum. aprendi com a minha mentora de concurso que se queres o mel, tu precisa suportar as abelhas. E as abelhas do concurso é acordar cedo, dormir tarde, e faz parte do processo. É, e o processo é o que eu sempre digo, o processo é muito árduo, né? Porque não é todo dia que você tá afim de estudar, tá com aquela disciplina, tá com aquela atenção. Tem dia que você chega até a se auto-sabotar, mas você tem que manter ali a constância e a disciplina, que eu acho que é muito importante para todo mundo que tá estudando. Porque isso é uma coisa que só depende de você, né? Exato. Então não Você adianta. começa muito motivada, desculpa ter Isso, interrompido. Você começa muito motivada. É a casa, é o carro, é a mudança de vida, mas depois de um tempo que te sustenta, é a disciplina. a É disciplina. quão disciplinado, organizado e metódico tu é. É. E teve algum momento que você pensou em desistir? Não, não pensei em desistir. Não pensou em desistir. Porque Só foi uma, cansava, foi uma descansava e seguia, volta, né? foi uma volta muito consciente. Então, eu sabia que daria certo, eu não sabia quando. Então, eu trabalhava com o quando eu passar e não se eu passar. Porque eu era muito convicta de que a aprovação viria.
E você, durante essa sua preparação, fora o cargo de procuradora, você teve alguma reprovação? Divido os meus estudos em dois momentos. Aquele momento do estudo todo errado e o momento de PGE Tocantins. Para PGE Tocantins, eu só fiz uma prova, que foi A que a você PGE passou? Tocantins, que eu passei. Ah, Exato. sim. Mas antes você teve reprovações. Antes, no período em que eu estudava para procuradorias, lá entre 2019, 2018 e 2020, sim, eu fiz muitas provas, reprovei em, tanto, Faz em parte, outras, né? aprovei em algumas, faz parte do processo ser reprovado. E qual você. Reprovei em muitas provas. Sim. É, né? É o processo. E qual conselho você gostaria de ter recebido quando começou a estudar? Fazer o básico bem feito, focar na qualidade. O estudo ele é dividido por etapas, né? Você, no caso das procuradorias, você tem ali quatro etapas do estudo: teoria, jurisprudência, lei seca e questões. Faça cada etapa muito bem feita, não tem como dar errado, sabe? E eu voltei com essa mentalidade de fazer o básico. Eu não fiz grandes coisas. Eu fiz o básico, feijãozinho com arroz ali todos os dias. E o que foi o diferencial, né? O que também te Sim, foi o garantiu o diferencial. oitavo lugar, né? É, Exato, exato. Eu não concluí o meu cursinho de PDF. Eu fiz cerca de 85% mais ou menos do meu curso, que eu comprei na época, né? E por isso que eu gosto muito de focar na qualidade. Eu comecei a trabalhar uhum, com concursos também, não sei se pode mencionar isso, mas o que eu tenho dito para quem está comigo, né, nesse processo de mentoria, é focar na qualidade. Passar por cada etapa do estudo de forma muito eficaz, sabe? De uma forma muito eficiente, de você entender as razões, os conceitos, as exceções, e não tentar atalhos. O estudo para concurso, as pessoas citam, né? Traz aí à tona muitos atalhos, mas é o básico bem feito. entendo. E agora sobre a carreira mesmo. Para quem ainda não conhece a profissão de procurador, fala pra gente um pouquinho o que faz um procurador de Estado. O procurador, ele pode ser substituído pela palavra advogado. Então, o procurador, ele é o advogado do Estado. Ele tem a função ali de representação judicial, extrajudicial, e em relação ao executivo, a função de consultoria jurídica. Então, em relação à execução fiscal, desapropriação, defesa do Estado em ações de saúde, desapropriação, como eu disse, o ajuizamento de ação em face de terceiros é responsabilidade dos procuradores. É uma função muito importante dentro aí dos três Sim, poderes, principalmente porque o executivo ele tem a função de administrar, tem a função de colocar em prática aquilo que o legislativo trouxe por meio das leis. Então, é o executivo que tem a função ali de organizar as contas públicas, nesse aspecto de distribuição, uhum, políticas públicas, e a Procuradoria está auxiliando, seja numa consultoria jurídica, seja numa ação judicial, sim, é um papel muito importante e fundamental. Tanto é que é uma das funções essenciais ali que constam na Constituição Federal. é, a função essencial da justiça, né? E como que é Exatamente. um dia de trabalho de uma procuradora de Estado? Eu ainda não sou procuradora, né? Mas eu sei que na PGE Tocantins ele é dividido por subprocuradorias. Tem a subprocuradoria do patrimônio, que fica com questão imobiliária, tem a subprocuradoria que fica com as execuções fiscais, o ajuizamento e a defesa também dos Que processos bonito. tributários, tem o consultivo, tem ali também a parte ambiental, que é muito importante. Então, tem várias frentes e cada procurador ou setor é responsável por uma área, ou fica lotado ali numa especialidade própria. Entendi. E é um trabalho muito bonito também, né? Se a gente for colocar na caneta. Sim, É um trabalho muito bonito. ele é uma profissão, um cargo que as pessoas não tendem a enxergar. Mas se você olhar e ver que a máquina pública está funcionando, tem ali a ação e a atividade de um Sim. procurador. Quando o Estado ele ganha uma ação de bilhões, tem um procurador. Uhum. Quando o Estado se defende de uma ação milionária, acaba tendo êxito, tem um procurador. Quando o executivo ele está ali consultando a procuradoria em relação a um projeto de lei ou até mesmo em relação a uma política pública e a procuradoria emite um parecer, tem a função, né? Tem a ação e a atividade, o trabalho da procuradoria de um procurador. É, a população tende a ver o Ministério Público, a Defensoria, a magistratura, mas o executivo, a máquina pública, o ato de administrar, tem ali o apoio e o auxílio da Procuradoria do É, Estado, do município, até a sim, própria Procuradoria Federal. concordo. É.
E na sua opinião, Milena, quais são as maiores qualidades que uma pessoa precisa desenvolver para seguir numa carreira de procuradoria? Ela precisa ter certa feição com o direito público. Gostar de administrativo, gostar de tributário, Uhum, gostar de direito constitucional, porque são matérias que são intrínsecas, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, é uma matéria eminentemente de direito administrativo, uhum, né? Direito tributário, por exemplo, você tem que respirar direito tributário, né? Quando você estuda para a é, procuradoria. Então, precisa ter aquele gosto pelo direito público, gostar de matérias que competem ao sim, Estado, afastar um pouquinho do direito penal, do processo penal, que a é. gente quase não vê. E que não se resume a isso, né? Não se resume apenas a Exatamente. isso, né? É. E se você encontrasse um concurseiro pensando em desistir da PGE, o que você diria para ele? Não desista, porque além da remuneração, tem os honorários. E a escala de trabalho também, né? Que é maravilhosa, né? A escala de vocês, home office, Então, né? depende muito de procuradoria para procuradoria. Por exemplo, aqui em Tocantins são 40 horas, mas PGA Alagoas, salvo engano, são 20 ou 30 horas. Então, tem a possibilidade também de advogar. Aqui no Tocantins pode advogar, em outras procuradorias tem até um valor a mais para você a dedicação exclusiva. Falando de boas procuradorias, a remuneração é bem interessante. E brincadeiras à parte, é uma carreira muito bonita. Falando de remuneração, é interessante. Você vai desempenhar um papel importante e fundamental a nível de Estado. Então, tem tudo para você ser feliz, morando numa boa cidade, tendo uma boa remuneração, tendo qualidade de vida e trabalhando, né, para um Segurança cliente financeira, né? único, É. né, que é o Estado. Milena, com quantos anos você passou na procuradoria? Com 33. Ah, que legal. E agora, para a gente fechar, eu gostaria que você respondesse, se hoje você pudesse conversar com a Milena, que estava começando a estudar para concurso, o que que você diria para ela? Todo esforço vale a pena, porque o lado de cá é muito bom, muito bom. Ter aquela tranquilidade de saber que todo dia 21, que é o nosso caso da Justiça Federal, a tua remuneração, a partir do meio-dia, vai estar depositada, independentemente do que aconteça, independente das intempéries, é muito importante. É o plano de saúde, é a remuneração, é a estabilidade financeira, é a previsibilidade. E cada dia, cada horário, cada madrugada, cada noite de esforço, cada privação de sono, ou até de momentos com a família, de relacionamento interpessoal, no fim das contas, compensa se você escolhe a carreira correta. E não se resuma à profissão ou ao cargo que você ocupa. Antes de ser oficial de justiça sua milena, antes de ser uma futura procuradora sua milena, o cargo, ele não me define. Eu só devo executar ele muito bem feito na qualidade de servidora pública que é remunerada pelos cofres públicos. É não perder a essência. Uhum. E é sobre isso, né? Assim a gente vai Sim, vivendo e exatamente. vencendo a vida, né, Milena? Porque é um desafio também você estudar para concurso, né? Eu chego a dizer que é um desafio até maior do que você entender as matérias em si, porque você tem é muita coisa que você tem que lutar no dia a dia, o seu emocional, o seu mental, às vezes até o seu financeiro. Sim, Então, a questão, você faz a logística de tempo também. Então, tudo isso envolve, é um mix de sentimento. Então, você também tem que saber exato. controlar tudo isso. Não é só você pensar na vaga, é você saber, é você ser estratégico, saber e pensar como que eu vou fazer para chegar até a vaga. E que não se resume E, apenas aos estudos. O estudo é importante, mas tem tudo uma sim, história por trás. eu gosto muito de falar da espiritualidade, dos combinados que a gente precisa ter com Deus, de entregar os projetos para que Ele abra caminhos. Isso. E sei que para algumas pessoas é caro estudar, sei que para outras é um privilégio. Eu já estive nos dois lados da moeda. Eu sei que tem curso que é caro, que passagem é caro, que inscrição às vezes é a primeira etapa do concurso para muitas pessoas. Mas eu só posso dizer assim, que se você continuar firme, em algum momento você vai ser recompensado. E que há alternativas. Hoje nós temos muito material disponível gratuitamente na internet. YouTube tem muitas aulas completas. Então sempre há um jeito de você tirar o melhor daquilo e da realidade que você possui. Pode não ser a melhor, mas não existe um momento perfeito para começar a estudar. Existe você transformar aquele momento no momento adequado. E é isso.
Aí, Exatamente. rumo à aprovação, né? Uma pós, né? Exatamente. Uma boa lei, uma Tô pós. aqui na expectativa da É. nomeação. E aí você vai voltar aqui para falar pra gente como é que foi esse tão sonhado dia, tá, gente? Ah, eu Ó, vou contar. só para esclarecer, ela já é servidora, tá? A doutora Milena já é servidora, mas ela passou para um concurso de procuradoria do estado de Tocantins, não é isso, doutora? Tá? E Exato. ela tá na expectativa de nomeação. E a gente vai acompanhar aqui com ela, tá bom? Sim. Milena, doutora Milena, muito obrigada por aceitar o convite, tá bom? Eu espero que a sua história, a sua trajetória inspira milhares de pessoas que vão assistir e que a gente possa, né, de alguma forma ajudar essas pessoas que estão ali em busca da tão sonhada aprovação com esse conteúdo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e quero me colocar à disposição. Se quiser me procurar, tirar dúvidas. Eu tenho um material em um drive que eu disponibilizei gratuitamente com todos os meus resumos, então, se alguém quiser uma ajudinha ali extra para começar, para utilizar, para adaptar, estou à disposição, podem me procurar. Porque eu fui ajudada, então eu acho que como serva, a minha função também É, aqui é exatamente. propagar É, e multiplicar a bondade. é. E é isso, gente. Fiquem à vontade. Eu vou soltar o arroba dela também na publicação, tá bom? E vocês podem acompanhar os canais dela. Tem muitas dicas de estudo, né? Orientações e também assuntos motivacionais para aquelas pessoas que estejam tristes algum dia ou achando que não vão conseguir. É bom sempre a gente também mentalizar coisas boas. E quando a gente escuta histórias de pessoas que conseguiram, que estão lá, isso motiva bastante. Então fiquem à vontade, tá bom? Para acompanhar ela e seguir a gente aqui nas nossas redes. Muito obrigada, tá bom? Tchau, Tchau. tchau. Muito obrigada. Beijo. E se você gostou do nosso papo de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também está sonhando com a aprovação. Até o próximo papo de aprovado. Tchau!